Está conosco nessa noite Fábio. Fábio é um membro da nossa igreja. Fábio se formou agora num seminário JMC e está ingressando no seu período de licenciatura, ou seja, no período preparatório para a sua ordenação. Fábio é o responsável por uma das nossas congregações, a congregação do Horizonte Azul, e hoje estará conosco trazendo a palavra. Que Deus o abençoe, meu irmão. Meus irmãos, primeiramente quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui nesta igreja, minha casa, tendo a oportunidade de estar trazendo a mensagem nesta noite. E partindo disso, agradecer também ao conselho da nossa igreja por proporcionar esta oportunidade de estar sendo o mensageiro de Deus nesta noite a esta amada igreja. Juntamente com isso, quero trazer também os abraços fraternos da nossa congregação do Horizonte Azul. De fato, nossa congregação faz parte desse mesmo corpo e trago os abraços dessa congregação aos irmãos. Estejam orando por nós. Querida igreja, nossa meditação nesta noite será na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Peço que a igreja abra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nossa meditação será do verso 1 ao verso 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a santa e infalível palavra do Senhor: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, o tema da nossa exposição desta noite será a mentalidade de Cristo, a base para a unidade da igreja. A mentalidade de Cristo, a base para a unidade da igreja. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, como nós bem sabemos, ele não estava numa situação muito confortável. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, em sua primeira prisão domiciliar em Roma. Na verdade, essa foi a primeira prisão domiciliar e a única, pois a segunda, a que ele iria depois dessa, seria, na verdade, a última, e dali ele iria para a morte. Nós vemos como o apóstolo Paulo chegou a Roma, a esta prisão, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, depois da sua terceira viagem missionária. Paulo, então, ele é preso e ele é levado de Jerusalém até Roma. Chegando em Roma, o apóstolo Paulo, como eu disse, era uma prisão domiciliar, ele tinha alguns privilégios. Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 28, nós vemos que ele
pediu para que os judeus fossem até a sua prisão, para que ele pudesse explicar os motivos os quais levaram ele até aquela prisão. Um outro privilégio que o apóstolo Paulo tinha também na sua prisão em Roma, era também de receber visitas, como de fato ele recebia visitas de seus amigos e de seus colegas de ministério. Por exemplo, essa carta, ela foi levada para a igreja de Filipos por um membro da igreja de Filipos chamado Epafrodito. Então o apóstolo Paulo podia receber pessoas que ele tinha no coração. E é tão bom quando nós temos pessoas que nos momentos em que nós mais precisamos, nós podemos contar com elas. A vida cristã, meus irmãos, não é uma vida solitária. A vida cristã não é uma carreira solo. E o apóstolo Paulo tinha tanto colegas de ministério quanto amigos. E estando em Roma, o apóstolo Paulo ainda teve a oportunidade de escrever 4 cartas que são conhecidas no corpus paulino como cartas da prisão, ou cartas do cativeiro. Quais sejam? Primeiro ele escreve Colossenses, depois Filemon. Filemon era um membro da igreja de Colossos. Depois ele escreve Efésios e Filipenses. Ele escreveu essas 4 cartas enquanto ele estava preso num período de aproximadamente 2 anos em Roma. Quando ele estava em Roma, ele recebe a visita de Epafrodito. Existiam alguns motivos pelos quais Epafrodito tinha ido até Roma visitar o apóstolo Paulo. 2 motivos se destacam. Primeiro, ele tinha ido até Roma para suprir necessidades que o apóstolo Paulo tinha. Ele foi levar benfeitorias da igreja de Filipos até o apóstolo Paulo. Ele fala isso lá no capítulo 4 desta mesma carta, agradecendo o suprimento que veio da parte dos filipenses. Ele também aproveitou a visita de Epafrodito para que Epafrodito contasse para o apóstolo Paulo qual era a situação da igreja. E assim o apóstolo Paulo, sendo um pastor como era, e de fato Paulo era um pastor, ele estava preso em Roma, mas o seu coração estava com as igrejas também. Então, mesmo estando preso, ele mantinha diálogo com as igrejas através de cartas de amizade, cartas de exortação, e assim ele poderia pastorear estas igrejas. Nós vemos no capítulo 2, do verso 25 ao verso 30, que o apóstolo Paulo diz que quando Epafrodito chegou até Roma, até aquela prisão domiciliar, ele sofreu de um mal-estar, ele ficou doente. E o apóstolo Paulo fala que Deus se compadeceu tanto de Epafrodito, que não morreu, quanto se compadeceu também de Paulo. Imagina, o homem chegou para ajudar o apóstolo Paulo, da parte da igreja de Filipos. Ele chega em Roma, fica doente e morre. Seria tristeza sobre tristeza para Paulo. Mas Deus se compadeceu do apóstolo Paulo e Epafrodito se recuperou. Nesta carta, meus irmãos, nós podemos ver um certo itinerário que o apóstolo Paulo traçou. O apóstolo Paulo ele tinha o propósito de Epafrodito levar a sua carta à igreja de Filipos para resolver algumas pendências que existiam na igreja de Filipos, alguns problemas internos na igreja de Filipos, e aproveitando, como o apóstolo Paulo não estava presente, a sua carta servia como a pessoa do próprio apóstolo Paulo. As cartas apostólicas têm a autoridade apostólica. Ele não estava presente, mas as suas cartas estavam presentes, a autoridade apostólica. É por isso que nós hoje somos uma igreja apostólica, porque nós temos a nossa fé fundada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Nós temos os seus escritos, nós temos a autoridade deles. A igreja de Filipos também tinha a carta que foi enviada através de Epafrodito. Quando Epafrodito chegasse, o apóstolo Paulo fala, no capítulo 2, a partir do versículo 19 em diante, que ele pretendia também enviar Timóteo. Por que ele queria enviar Timóteo? Ele queria enviar Timóteo até a igreja de Filipos
para possivelmente falar à igreja de Filipos o resultado qual seria a sua sentença. No capítulo 1 nós vemos que o apóstolo Paulo ele diz que ele tem certeza de que de fato ele ficaria livre para o progresso do evangelho. Só que ele fala, olha, para mim o morrer é ganho. Ou para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, para o apóstolo Paulo, viver era propagar o evangelho e engrandecer a Cristo. Se ele morresse, ele estaria presente com Cristo Jesus. Então, ele tinha a expectativa de que ele continuaria vivo e de que o evangelho poderia continuar a ser propagado através dele. Então, ele tinha a intenção de enviar Timóteo depois de Epafrodito. Tendo isso em mente, o apóstolo Paulo, antes de enviar Timóteo, envia Epafrodito com esta carta. E nesta carta, meus irmãos, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 11, o apóstolo Paulo expressa o quanto ele ora por essa igreja, o quanto ele acredita na doutrina da perseverança dos santos, capítulo 1, versículo 6, o quanto ele ora para que a igreja cresça em amor. Que tipo de amor? É um amor totalmente diferente do amor que é pregado ou que é ensinado em muitos lugares hoje em dia. No versículo 9 é dito que o amor dos filipenses tinha que crescer ou multiplicar em conhecimento e percepção, ou entendimento seria uma tradução apropriada também. Esse é o tipo de amor que tinha que crescer entre os filipenses. Do versículo 12 ao versículo 26, nós vemos o apóstolo Paulo tratando dos seus assuntos. Os filipenses poderiam estar tristes, pensando que o apóstolo Paulo estava preso, portanto, impedido de pregar o evangelho, mas ele fala, notem, eu estou preso. Só que o evangelho continua a ser propagado. Ele diz a partir do versículo 12 do capítulo 1, olha, toda a guarda pretoriana ouviu falar do evangelho. O apóstolo Paulo aproveitou a oportunidade de estar preso para pregar a toda a guarda pretoriana. Era, meus irmãos, um contingente de aproximadamente 9.000 homens. Nós não sabemos se o apóstolo Paulo pregou para 9.000 homens de fato, mas nós sabemos que os guardas que estavam junto do apóstolo Paulo, guardando-o ali, eles tinham uma escala, era rotativo o trabalho deles. Então tinha um soldado ao lado de Paulo, depois saía esse soldado e entrava outro. O que o apóstolo Paulo fazia? Oportunidade para pregar o evangelho. Lembram? Pregue o evangelho dentro de tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo não ficou na teoria, ele praticava isso. Então ele aproveitava a oportunidade para pregar o evangelho. Do versículo 26 do versículo 27 ao versículo 30, o apóstolo Paulo chama a igreja à unidade. E presta atenção nisso. Do capítulo 1, do versículo 27 até o capítulo 2, versículo 18, nós temos o apóstolo Paulo chamando a igreja à unidade. Porque o problema da igreja de Filipos não era, como muitos acreditam, tristeza, sofrimento, ainda que esses sejam subtemas. O tema maior na carta de Filipos era uma divisão que havia na igreja de Filipos, e o apóstolo Paulo tem que lidar com isso, e ele lidar com isso escrevendo essa carta. Aí nós temos no nosso texto de hoje o núcleo da carta do apóstolo Paulo. E o núcleo da carta do apóstolo Paulo está do verso 6 ao verso 11 do capítulo 2, aonde ele expõe a base para a unidade cristã. Meus irmãos, nós fizemos a leitura do verso 1 ao verso 11, e é importante que nós saibamos que existe uma estrutura maior no nosso texto. E essa estrutura é tripartite, ou seja, tem 3 partes. Nós temos do verso 1 ao verso 4, o apóstolo Paulo expondo o modo de pensar e também o procedimento que os filipenses deveriam ter e não ter. Nós temos no versículo 5 um versículo de transição. E nós temos do verso 6 ao verso 11 o apóstolo Paulo expondo
um dos textos mais famosos da igreja cristã, das Escrituras do Novo Testamento. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. É importante nós notarmos que a primeira parte e a última parte, elas são contrastantes. Na primeira parte nós temos o modo de pensar e nós temos o procedimento que a igreja deveria adotar e não deveria adotar também, ou seja, nós temos a ética. O apóstolo Paulo está escrevendo, olha, é assim que vocês devem proceder, é assim que vocês devem pensar. Só que a questão é, Paulo, ok, qual é a base disso? Qual é o paradigma para isso? Aí o apóstolo Paulo vai expor qual é a base da ética cristã, a base teológica da ética cristã, que está do verso 6 ao verso 11, e mais especificamente do verso 6 ao verso 8, onde ele vai nos mostrar ali a humilhação de Cristo. Acompanhem comigo a leitura do verso 1 ao verso 4, a primeira parte dessa estrutura maior. Diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Percebam, meus irmãos, que o tema do apóstolo Paulo é a unidade, e tinha algo na igreja de Filipos que estava impedindo essa unidade. No capítulo 1, no verso 27, ele já havia dito: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando presente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé no evangelho. Ou seja, unidade teológica, unidade não organizacional, mas teológica mesmo. No verso 2, o apóstolo Paulo diz: então completem a minha alegria, tendo o quê? O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente. Este era o alvo do apóstolo Paulo, a unidade da igreja. Uma outra estrutura que nós encontramos aqui é do verso 1 e o verso 2. No verso 1 e no verso 2 nós temos o que nós chamamos de orações condicionais. Nós temos no verso 1 4 orações condicionais. O que é isso? Ou seja, parafraseando seria basicamente isto: olha, se isto existe na igreja, então de fato isto deve existir. Se isto é uma realidade na igreja, então isso de fato deve existir. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, se há alguma exortação de Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto de sentimento e compaixão. Essas são as condicionais, 4 orações condicionais. Qual é o resultado dessas orações? Completem a minha alegria. Primeiro, tendo o mesmo modo de pensar. Segundo, tendo o mesmo amor. Terceiro, sendo unidos de alma e de mente. É interessante a gente notar que a NAA, ela não capturou tão bem o sentido do versículo 1, por exemplo, como a NVI. A NVI, ela traduz o versículo 1 assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. O apóstolo Paulo não está dizendo se porventura houver, ou na hipótese de haver. Não. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu sei que existe. Se existe isso na igreja, se isto é uma realidade na igreja, meus irmãos, então o mesmo modo de pensar, o mesmo amor,
A união é uma consequência inequívoca. Vai acontecer. É aquilo que a Escritura diz. Se nós vivemos em Cristo, devemos andar em Cristo. Se nós temos o Espírito, devemos andar no Espírito. Uma coisa é dependente da outra. Esses versículos funcionam desta forma. E o apóstolo Paulo, então, ele segue expondo as condicionais. O que significam essas condicionais? Primeiro, ele fala de exortação de Cristo. Essa palavra ela pode ser muito bem traduzida como encorajamento em Cristo. Ou seja, por haver encorajamento em Cristo. É uma tradução mais exata, ou como a NVI traduz, motivação. E o apóstolo Paulo tinha isto em comum com os filipenses. Nós lemos do capítulo 1, do verso 12 até o verso 26, e nós vemos o apóstolo Paulo falando do verso 15 ao verso 18 sobre aquelas pessoas em Roma que pregavam o evangelho de forma insincera, por rivalidade, pensando que estavam trazendo mais tristeza sobre o apóstolo Paulo. Só que ele diz: que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, com isto eu me alegrarei e continuarei a me alegrar. Mas notem, igreja, Paulo não está dizendo que ele concorda com todo tipo de conteúdo que é pregado. O apóstolo Paulo discorda das motivações daqueles chamados insinceros que pregavam por rivalidade. Mas se o conteúdo da pregação é bíblico, se a mensagem é bíblica, ele diz: que importa, Cristo está sendo pregado, quem vai julgar os corações e as mentes é o Senhor. Então o apóstolo Paulo sabia que havia coisas em comum entre ele e os filipenses. Ele continua, segunda condicional: se há alguma consolação de amor. A base adicional do apelo de Paulo é proporcionado pelo amor de Deus. Se há este amor, então o resultado, a consequência inevitável é a união, como fala no versículo posterior. Terceira condicional: se há alguma comunhão do Espírito. A palavra comunhão é uma palavra muito conhecida pela igreja. A palavra koinonia. A nossa UMP tem uma programação chamada koinonia. O que significa koinonia? Significa algo em comum que duas ou mais pessoas têm. O que o apóstolo Paulo tinha em comum com os filipenses no Espírito? Ele já falou no capítulo 1, no versículo 29 e 30, que eles tinham em comum o crer em Cristo, e eles tinham em comum também o sofrer em Cristo, que notem também, é um dom dado por Deus. Crer em Cristo é um dom dado por Deus. Sofrer por Cristo é um dom também dado por Deus. E o que mais eles têm em comum? Eles foram incluídos no mesmo corpo pelo mesmo Espírito. Eles receberam dons do Espírito, o mesmo Espírito. Eles perseveravam pelo mesmo Espírito. Então eles tinham muitas coisas em comum. Comunhão do Espírito. É isso, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, se nós temos alguma coisa em comum, meus irmãos, completem a minha alegria. Completem, preencham a minha alegria. Como eu disse, a princípio, a vida cristã não é uma carreira solo. Não andamos a vida cristã sozinhos. Precisamos dos nossos irmãos para que completem a nossa alegria. Para que estejam lado a lado conosco. O apóstolo Paulo tinha companheiros que iam até a prisão e chegavam ao ponto de até morrer por causa desse serviço prestado a ele. Precisamos ter irmãos também com esse tipo de disposição. Muitas vezes na igreja nós temos muitos irmãos em Cristo, mas poucos amigos. Isso é grave.
É grave quando nós não podemos contar os nossos amigos em uma palma da nossa mão. Mesmo entre aqueles que são oficiais, existe essa realidade. Não podemos fazer da vida cristã uma vida solitária. O nosso Senhor Jesus Cristo escolheu 12 para andarem com Ele. E chamou-os de amigos. Nós precisamos também. Chama a atenção da igreja também para essa estrutura que foi apresentada. Exortação em Cristo, consolação de amor e comunhão do Espírito. Percebam que nós temos aqui predicados atribuídos a 2 pessoas da Santíssima Trindade. Exortação de Cristo e comunhão do Espírito. E nós temos no meio desses predicados atribuídos às pessoas da Trindade, consolação de amor. A pergunta que fica é: consolação de amor de quem? Se há alguma consolação de amor de quem? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver claramente que essa estrutura é uma estrutura trinitária. Nós temos, por exemplo, na bênção apostólica, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, a seguinte construção: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todos vocês. O pensamento do apóstolo Paulo é trinitário. Então o que ele está expondo aqui é que o que a igreja cristã vive em sua vida diária, a sua realidade é proporcionada pela ação do Deus Trino. E isso eles tinham todos em comum. E a quarta condicional que o apóstolo Paulo fala no verso 1 é: se há profundo afeto e sentimento de compaixão. O apóstolo Paulo leva o seu argumento ao clímax, porque ele quer que os filipenses, eles de fato passem a uma autorreflexão. Essas palavras afeto e sentimento de compaixão, elas refletem algo que primeiro é interior e se expressa no exterior. Afeto no interior, sentimento de compaixão exterior. E ele usa essas palavras para chamar aos filipenses para que eles, vivendo isso, completem a alegria do apóstolo Paulo, preencham a alegria do apóstolo Paulo e assim eles possam viver a vida cristã juntos e esperançosos. No versículo 2, que nos mostra a consequência daquilo que está no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: completai a minha alegria. Notem que é o primeiro imperativo no nosso texto. Completai. É uma ordem. Completem a minha alegria. Preencham a minha alegria com aquilo que nós temos em comum. A pergunta dos filipenses é: como? Paulo responde. Ele diz: tendo o mesmo modo de pensar. É muito triste que algumas traduções da Bíblia para a língua portuguesa traduzam esse verbo pensar por sentimento. Notem, esse verbo ele é usado 10 vezes na carta de Paulo aos Filipenses. E ele tem os seguintes significados. Primeiro, pensamento ou pensar, 4 vezes na carta aos Filipenses. Segundo, mente, está no capítulo 2, no versículo 2. Terceiro, modo de pensar, é usado 3 vezes na carta aos Filipenses. E o quarto uso ou a quarta tradução é cuidado, que é usado 2 vezes no capítulo 4, no verso 10. Por que eu estou destacando isso? Porque eu quero enfatizar para a igreja que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é que eles têm que ter sentimentos fortes. Meus irmãos, sentimentos são instáveis por natureza. O apóstolo Paulo não quer que eles tenham um sentimento
quer que eles tenham pensamentos corretos, modo de pensar correto. E como nós veremos, é o modo de Cristo pensar. Ele quer que eles tenham um modo de Cristo pensar, e não sentimento, porque sentimento é algo que nós temos hoje de uma forma e amanhã de outra forma. Só que pensamento, doutrina, proposições não mudam. A verdade é a verdade. Quer nós gostemos ou não gostemos, ela não vai mudar. É a verdade. Nada podemos contra a verdade a não ser a favor da verdade, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Como nós podemos completar a sua alegria, Paulo? Tendo o mesmo amor. Ele já falou sobre o amor lá no capítulo 1, no versículo 9, onde ele diz que o amor tem que crescer em conhecimento e em percepção, ou uma tradução em entendimento. Como nós podemos completar a sua alegria, Paulo? Ele diz, sendo unidos de alma e de mente, ou seja, agindo como uma só pessoa. O apóstolo Paulo está chegando no ponto nevrálgico de sua carta, porque ele está chegando no problema que havia na igreja de Filipos. Nós já sabemos que havia, pelo capítulo 3, membros da igreja de Filipos que eram judaizantes, pessoas que pregavam, ensinavam que aquele que cria em Cristo deveria ainda guardar a lei de Moisés e deveria ainda ter ou ser circuncidado, que era uma das marcas distintivas do judaísmo. Então eles pregavam a insuficiência de Cristo, isso na igreja de Filipos. Tinha também no capítulo 4, 2 mulheres que eram líderes na igreja, que estavam com desentendimento, Evódia e Sintique. E o apóstolo Paulo roga a elas para que elas se entendam. Pergunta é, como que 2 irmãos que estão com sentimentos feridos, que estão com o calo do seu pé pisado, irmãos que estão de fato desgostosos, como que eles vão se entender? Tendo o mesmo modo de pensar de Cristo. A partir do versículo 3, o apóstolo Paulo vai fazer uma elaboração mais longa do que significa ter esse mesmo modo de pensar. E aqui, meus irmãos, ele faz 2 afirmações negativas e 2 afirmações positivas. Notem comigo o verso 3 e verso 4. Ele diz, primeiro, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. No versículo 3, a primeira parte. E no versículo 4, a primeira parte, ele diz, não tendo em vista somente os seus próprios interesses. É uma afirmação negativa. Não façam e não tendo. 2 afirmações positivas. Mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. E no capítulo 4, a última parte, ele diz, mas também o que é dos outros. Ele está dizendo, olha, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Essa palavra é uma palavra-chave no nosso texto. Essa palavra, meus irmãos, ela significa especificamente uma mente humilde. Ela é formada por 2 palavras que significam literalmente mente humilde ou pequena. E tendo esse tipo de mentalidade, ele diz, olha, que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não façam nada por interesse pessoal ou por rivalidade. Não façam. Cada um não cuide do que é seu próprio, mas cuide do que é do outro também. Meus irmãos, a fé cristã é outrocêntrica. Ela não é egocêntrica. Os próprios dons que nós recebemos do Espírito Santo servem para edificar a igreja. Quando nós não exercemos esses dons, nós privamos a igreja de um benefício que Deus deu para a edificação da mesma. A vida cristã é outrocêntrica. Esse texto nos ensina que a humildade é uma das virtudes cristãs que nós devemos buscar para que possamos alcançar a unidade no meio da igreja.
Não é raro, meus irmãos, quando chega uma pessoa na sala pastoral, na igreja, e diz: olha, fulano e ciclano não quer olhar na minha cara. Não é raro. Isso acontece. A pergunta é: por que continua com esse tipo de pensamento, com esse tipo de resistência? Por quê? E uma outra pergunta emerge: como nós podemos ser discípulos com um coração tão duro, muitas vezes arrogantes, de um Cristo que é tão humilde? Como? O apóstolo Paulo diz: olha, não façais nada por vaidade, nada por rivalidade. Pensa no outro. Considere o outro superior a si mesmo. É uma frase forte. Os filipenses, os irmãos da igreja de Filipos no passado, viviam numa cidade que era uma colônia romana. E uma colônia romana era uma pequena Roma. Lá se falava o latim. Lá, os veteranos de guerra das legiões romanas moravam lá. Lá, famílias importantes estavam localizadas. Lá, eles tinham orgulho da sua cidadania. Então, em relação às demais cidades da Macedônia, sim, se consideravam superiores. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não se considere superior ao outro. Não busque os seus próprios interesses. Então, aqui do verso 1 ao verso 4, nós temos o modo de pensar e nós temos o procedimento recomendado e ordenado pelas Escrituras para a vida cristã, ou seja, nós temos a ética cristã estabelecida. Agora o apóstolo Paulo ele vai dar o exemplo, ou o paradigma, ou a base teológica para essa ética que ele requer da igreja. Porque de fato, se a igreja vive em Cristo, ela vai andar em Cristo. Se de fato a igreja tem o Espírito, ela vai andar no Espírito. Agora ele vai mostrar qual é o parâmetro que ele está usando para recomendar uma ética elevada dessa maneira. Agora nós temos o versículo de transição no verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Pensar aqui é o mesmo verbo que eu disse que é usado 10 vezes nesta carta. Está falando realmente de proposição, de verdades que existia em Cristo Jesus e existe em Cristo Jesus. Do verso 6 ao verso 11, nós temos o que é considerado na fé cristã como um dos grandes poemas cristológicos, um dos mais bonitos que nós temos no Novo Testamento, um hino a Cristo. Outros dizem que não é um hino, mas é uma prosa de exaltação paulina, mas majoritariamente crê-se que é um hino a Cristo. E notem que do verso 6 ao verso 8 nós temos a humilhação de Cristo. E do verso 9 ao verso 11 nós temos a exaltação de Cristo. Vamos olhar para Cristo. Qual foi o procedimento de Cristo? Qual foi o modo de pensar de Cristo? Ele diz no verso 6: que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Primeiro, duas coisas que precisam ser enfatizadas aqui. Sendo Deus, ele se esvaziou. Achado na figura humana, ele se humilhou. Duas coisas que o texto coloca de maneira enfática.
como que ele, sendo Deus, ele se esvaziou. Nós temos aqui no verso 6 que ele existindo na forma de Deus. Duas coisas importantes. O apóstolo Paulo, quando ele usa essa palavra existindo, ele está usando um termo na língua grega que designa que ele não existiu e deixou de existir. Não é isso que Paulo diz. O apóstolo Paulo está dizendo que ele existia e continua existindo na forma de Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Por isso que a NVI traduz, sendo Deus. Perfeita tradução. Forma significa natureza ou essência. Cristo, o Filho tinha a natureza exata do próprio Deus. E qual foi a atitude do Verbo ou do Filho? O texto diz, ele se esvaziou. Ele não considerou que a sua igualdade com Deus seria algo que ele deveria reter a qualquer custo. Percebam, nós não estamos falando do evangelista Fábio, nós não estamos falando de uma autoridade da igreja, de um pastor, de um diácono, nós não estamos falando de uma autoridade civil, nós não estamos falando de um representante político, nós estamos falando daquele que ocupa o mais alto lugar de toda a criação. A lógica aqui é de cima para baixo. Aquele que possuía e possui ainda igualdade com Deus, ele não achou que essa igualdade era algo que ele deveria se agarrar. Não era algo que ele deveria reter a qualquer custo. Não era algo que ele deveria brigar por essa posição, por essa dignidade. O termo aqui, reter a qualquer custo, é muito disputado. Muito disputado. A sua forma verbal significa capturar, amarrar. É desta palavra que vem o que nós conhecemos como arrebatar, ou a sua forma substantiva, arrebatamento. Cristo não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que ele deveria agarrar ou reter a qualquer custo. Qual foi a atitude do Verbo, do Filho? Ele se esvaziou. A pergunta é, se esvaziou do quê? O texto não tem um objeto para esse verbo. Ainda que nós cantemos que deixou a sua glória, de fato, nós aprendemos isso a partir do ensinamento bíblico como um todo. Ele não deixou a sua divindade, como está claro nesse texto. Mas aqui esvaziou, não tem um objeto claro. O fato é que, como Paulo diz, Cristo, mesmo sendo rico, se tornou pobre por amor de nós. E por isso se esvaziou, não retendo a sua igualdade com Deus a qualquer custo. Ele continua no verso 7, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Assumindo a forma de servo, a palavra forma aqui é usada novamente, a segunda vez no texto, e designa a natureza essencial de algo, não acidental, essencial de algo. E nós sabemos que a palavra servo não é tão compreendida hoje em dia. Hoje, quando nós vamos em muitas igrejas, nós falamos, olha, eu estou aqui para servir, eu sou um servo. Mas o que isso significa? Nos nossos dias. Talvez seja algo bonito, seja algo que traga dignidade, respeito, talvez até status. Quando
você fala que você está ali para servir, as pessoas talvez olhem para você de forma diferente. Talvez traga status. Só que servo aqui, principalmente para os destinatários do apóstolo Paulo, é o escravo. Cristo tomou a forma, ou seja, a natureza de um escravo. E um escravo não era considerado nenhuma pessoa per si. Um escravo era uma propriedade de alguém. Ele tinha um dono. A sua vida era para obedecer a alguém. E nós sabemos que a vida do nosso Senhor foi para servir e para obedecer. A quem? Em primeiro lugar, ele disse para os seus discípulos, lá em João capítulo 6, eu tenho uma comida, vocês não conhecem. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Cristo era o servo de seu Pai, de Deus. Alguns veem um paralelo com o servo de Yahvé, do livro de Isaías, o servo do Senhor, o servo sofredor, com esse texto. Mas não existem muitas ligações, pelo menos linguísticas, com esse texto. Mas o fato é que Cristo se tornou um escravo, um servo. Mas não somente isso. Diz que, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou até a morte. Por que reconhecido em figura humana? Primeiro, nós temos que reconhecer que Cristo, de fato, era verdadeiramente Deus. Versículo 6 diz isso. Segundo, nós temos que reconhecer o fato que Cristo era verdadeiramente homem. De fato, 1 Timóteo 2,5 diz isso. O mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas nós temos que reconhecer o fato também que Jesus não era um homem totalmente semelhante a nós. Não vou ser queimado por heresia. Ele tinha diferenças. Por exemplo, o ser humano, nós, verdadeiramente seres humanos, nós não temos uma natureza divina. Cristo tinha uma natureza divina. Outro exemplo, Cristo era impecável. Ainda que ele foi tentado, ele era impecável. Nós somos pecadores. Outro exemplo, Cristo tinha uma natureza chamada de teantrópica, ou seja, ele era divino e humano, o que difere de cada um de nós. Por isso é dito que ele foi achado na figura humana. É um termo diferente de forma aqui no texto. Figura humana. E estando nesta figura, ele se humilhou. E como que ele se humilhou? Tornando-se obediente. E obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui o apóstolo Paulo finaliza com o clímax do que é a obediência de Cristo. Cristo foi obediente, sim, mas até que ponto? Talvez, por exemplo, ele poderia ter começado a pregar, só que aí ele poderia ter visto que as denúncias contra ele chegaram até o sumo sacerdote, Caifás, e ele poderia ter dado um passo para trás e falado, opa, agora está ficando muito séria a situação, minha obediência tem que ter um limite. Ou talvez passando pelo sumo sacerdote Caifás, ele chega no governador romano e fala, olha, agora o negócio está feio. Por quê? Porque o governador romano pode me mandar crucificar. Então é melhor eu ter um certo limite para a minha obediência. Mas não é isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. A obediência de Cristo foi até a morte. Até a morte. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, diz o autor de Hebreus. Até que ponto vai a nossa obediência? Até que ponto, de fato,
o nosso serviço cristão, ele está disposto a ir. Porque parece que a nossa fé, ela é abalada, muitas vezes, de uma maneira muito fácil. Quando nós temos dinheiro na conta, fácil servir a Deus. Quando a família tem saúde, é uma alegria servir a Deus. Quando eu estou de bem com os membros da igreja, com a minha liderança, é ótimo servir a Deus. Mas quando alguma coisa falha, parece que às vezes nós damos um passo para trás. Fazemos aquele famoso bico espiritual e falamos, olha, se continuar assim, eu não consigo prosseguir. O autor aos Hebreus diz que nós ainda não lutamos até o sangue combatendo contra o pecado. Cristo foi obediente até a morte de cruz. E a morte de cruz, nós sabemos, não era uma morte qualquer. Um cidadão romano não poderia ser crucificado. Para a igreja em Filipos, isso era uma palavra muito forte, porque era uma colônia romana. Lá, majoritariamente, havia cidadãos romanos. E eles sabiam que esse tipo de morte não era designada para eles. E na mesa das pessoas mais nobres entre os romanos, esse tipo de sentença não era nem mencionado. Porque essa sentença, ela era reservada somente para revolucionários e para aqueles que não eram romanos, que tinham cometido crimes hediondos. Agora percebam, meus irmãos, não era qualquer pessoa que tinha recebido essa sentença. Nós estamos falando da segunda pessoa da divindade. Nós estamos falando daquele que criou os céus e a terra. Nós estamos falando daquele que, por sua palavra, ele estendeu os céus. Por sua palavra, ele criou os mares. Nós estamos falando daquele que é a imagem exata, a expressão exata de Deus Pai. Ele desceu das mais altas alturas, para ser redundante aqui, e sofreu a pior penalidade, como um dos piores criminosos de sua época. Tudo isso porque ele não considerou a sua igualdade com Deus algo a que ele deveria reter, mas se esvaziou. E estando em figura humana, ele se humilhou. Mas a sua humilhação, a sua obediência foi até o extremo, até a morte. Até a morte. É disso que o apóstolo Paulo está falando, quando ele escreve aqui do verso 3 ao verso 4. Ele diz que temos que ter o mesmo modo de pensar. Nós não podemos fazer nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Porque se nós, conhecendo esta verdade, nós fazemos as coisas por interesse pessoal, por rivalidade, se conhecendo esta verdade, nós nos consideramos superiores aos outros, nós estamos nos considerando melhores que o próprio Cristo. E novamente eu digo, como podemos dizer sermos discípulos e sermos tão arrogantes, mas de um Cristo que é tão humilde? Como podemos? Do versículo 9 em diante, nós vemos agora a exaltação de Cristo. Nós vemos certa simetria aqui, porque do versículo 6 ao versículo 8 nós temos a humilhação de Cristo. E depois o apóstolo Paulo ele inverte a situação, mostrando as consequências daquilo que Cristo fez, ou o resultado daquilo que Cristo fez, agora abordando a sua exaltação. Ele diz, por isso também Deus o exaltou acima de todo, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele começa com um por isso, ou seja, é por causa da sua humilhação, é por causa do seu procedimento. O pai, ele tem uma atitude por causa da atitude que o filho teve, por causa do seu procedimento, do seu modo de pensar. Então, o pai o exaltou, ele deu um nome acima de todo nome, ou, como está escrito aqui, Deus o exaltou sobremaneira, ou além de qualquer medida, ele foi exaltado. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Cristo, ele recebeu do Pai um nome acima de todo nome. E existem pelo menos duas propostas do que seria este nome. A primeira proposta diz que o que Deus deu a Jesus foi o que ele não tinha, um nome que era acima de todo nome. Por mais grandioso que tenha sido o ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo, ele exerceu seu ministério em uma área circunscrita da velha Palestina poeirenta. O seu nome ainda não era conhecido em várias regiões do império e além do império. Só que na sua morte, ressurreição e ascensão, foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, no sentido de que, hoje, o nome de Jesus, ou a Jesus, ou para Jesus, foi dado uma reputação acima, ou um nome acima de qualquer criatura. Por exemplo, o texto de Efésios capítulo 1, do verso 15 em diante, vai dizer que ele é o cabeça de todo principado e potestade. Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Então a primeira proposta diz, olha, o que Deus deu a Jesus foi a elevação do seu nome acima de qualquer nome que existe na criação. A segunda proposta diz que o Pai deu ao Filho foi o nome de Senhor. Aqui no grego, Kyrios. Por que isso é importante? Os cristãos de Filipos, eles sabiam que esse era um título. E era um título que era atribuído, por exemplo, a César. E César, naquela época, era Nero. Então, por exemplo, os cristãos tiveram um grande problema no final do século I e no século II, porque era perguntado a eles, olha, quem é o Senhor? Quem é Kyrios? E eles tinham que responder, olha, é o imperador, é César, ou se eles de fato assumissem a sua confissão, eles teriam que dizer, é Cristo, é Jesus, que é o Senhor. Ele é aquele que é o proprietário de tudo. E por isso muitos tiveram seus bens confiscados, suas casas confiscadas, foram para o exílio e foram mortos, porque confessaram que Jesus era o Senhor. Então muitos acreditam que de fato o que Jesus recebeu foi o título de Senhor, mas Senhor não é um nome em si, é um título. Mas eles se apoiam também na passagem de Isaías 45, 23, onde o apóstolo Paulo cita essa passagem aqui, atribuindo a Jesus aquilo que era atribuído a Yahvé no Antigo Testamento. Diz assim o texto de Isaías, por mim mesmo tenho jurado, e por minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. Ou seja, aqui há uma clara identificação de Jesus com Yahvé. Porque Yahvé havia dito no Antigo Testamento, através do profeta Isaías, olha, diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Agora no texto aqui de Filipenses capítulo 2 é dito que isso será feito ao nome de Jesus. Então esses proponentes da segunda teoria dizem, olha, o que ele recebeu foi o título de Senhor. E de fato é uma interpretação bem cabível, ainda que Senhor seja um título e não um nome.
Os versículos 10 e 11 concluem com o futuro escatológico. Percebam, meus irmãos, que o poema, que é do versículo 6 ao versículo 11, ele começou com a eternidade passada, dizendo que o Verbo existia na forma de Deus. Ou seja, começou com a pré-existência de Cristo, passou pela sua encarnação e morte, pressupôs a sua ressurreição e ascensão, e agora conclui. E no futuro escatológico, quando toda a criação reconhecerá o senhorio de Cristo para a glória de Deus Pai. Percebam que Paulo está apontando aqui para um futuro. Ele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas eu quero que os irmãos notem que isso não será feito somente por parte da igreja, porque nós já estamos acostumados a fazer isso diariamente. Diariamente. Confessamos o nome de Jesus Cristo, reconhecemos Ele como Senhor, adoramos Ele diariamente, não temos problemas em fazer isso. Mas o que acontecerá no futuro é que toda criatura racional se prostrará diante de Cristo e reconhecerá que Ele é o Senhor. Pensem, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está falando de todos aqueles que se opuseram à verdade bíblica, todos aqueles que se opuseram ao Evangelho, todos aqueles que perseguiram a igreja, todos aqueles que mataram os santos, todos aqueles que proporam um regime anticristão na sociedade, todos, inclusive aqueles que estão nos céus, aqueles que estão na terra e aqueles que estão embaixo da terra, vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Quando ele fala daqueles que estão nos céus, ele está falando das hostes celestiais, sejam boas ou ruins, sobre a terra dos seres humanos, debaixo da terra, provavelmente se referindo aos mortos, que naquele dia ressuscitarão e reconhecerão o senhorio de Jesus Cristo. Então eu digo, nós temos que se alegrar, porque aquilo que muitos farão, não de boa vontade, mas terão que fazer, aquilo que eles terão que fazer no final, nós temos a disposição no coração dada por Deus através do seu Espírito, de fazer diariamente e com alegria no coração. Nós temos esse privilégio, todos os que cremos temos esse privilégio. Concluindo, nós temos do verso 6 ao verso 11 a base teológica da ética paulina, aquilo que fundamenta a unidade da igreja, a unidade cristã. E nós temos do versículo 1 ao versículo 4 o procedimento e o modo de pensar que nós devemos ter. Então nós somos chamados aqui pela palavra de Deus a ter esse modo de pensar, a ter esse procedimento. Se nós não temos ainda, se por acaso há rivalidade, se por acaso há divisão, se por acaso há algum sentimento de superioridade sobre o irmão A, B, C ou D, meus irmãos, isso não provém de Cristo. Isso não provém do Espírito de Deus. Isso não é cristianismo. Nós somos chamados ao arrependimento. Nós somos chamados a ver o grande exemplo e paradigma de Cristo para a unidade cristã. Ele que estava no posto mais alto, desceu ao posto mais baixo. E nós que estamos aqui, no mais baixo, não queiramos estar nos postos mais altos. Não queiramos. Que Deus nos abençoe. Santíssimo Deus, nós queremos te agradecer neste momento pela tua palavra que foi lida e que foi pregada. Sabemos que é o teu Santo Espírito que aplica as verdades faladas aqui ao nosso coração. E sabendo disso, meu Deus, nós rogamos para que o Senhor venha conceder esta graça, para que o nosso modo de pensar venha a ser moldado pela tua palavra, venha a ser moldado pela mentalidade de Cristo.
Se há porventura algum tipo de sentimento faccioso, algum tipo de sentimento de divisão, de rivalidade, se há algum tipo de privação da graça de Deus, de amargura, que o modo de pensar de Cristo, que o exemplo de Cristo, que a humilhação de Cristo possa servir para que nós não venhamos promover a divisão na igreja do Senhor, mas promover a unidade. Te pedimos a tua graça para que possamos melhorar nesta questão e assim honrar a Cristo como Senhor em nossa vida. Nós te agradecemos pela tua palavra, que sempre fala conosco. Te agradecemos por este meio de graça. Te agradecemos por estar aqui nesta noite. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.